Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje, né, do Brasil Plural Absoluto, fundo de fundos imobiliários, tá? Você vai ter acesso aí à carteira quase que integral de um gestor profissional. Você vai ver qual a maior posição que ele tem nos fundos de logística, qual a maior posição nos fundos de recebíveis e assim por diante, tá certo? Então, rapidamente algumas informações gerais, tá? O relatório mais atualizado aqui, é um fundo já mais antigo, né? Já desde 2013, o fundo tem mais de 304 milhões aqui de patrimônio, tá certo? Você vê ali valor patrimonial e da cota, né? Com desconto, naturalmente, quase todos os fundos imobiliários, né? O fundo que distribuiu aí 60 centavos por cota, tá certo? E possui uma taxa de administração e gestão de 0,40, taxa de performance de 20% sobre o que exceder ao CDI, né? A taxa de administração e gestão, ela é bem abaixo aí da média do mercado, tá certo? Ainda nessa parte aqui mais de overview, a gente vê já, a gente vai ver com detalhe a carteira, mas já adiantando, ele tem 51% tá em fundos de tijolo e 49% em papel. O fundo está 96,76 alocado já, né? Ou seja, o resto ali provavelmente é uma posição em caixa e ainda tem ali 0,83 de uma posição em CRI, né? Posição em caixa aqui 3,24. Com esse dividendo aqui, né, e o valor de mercado, você teve ali, nesse mês de dezembro, um dividend yield anualizado de 13,64. Lembrando, claro, que os fundos imobiliários, né, possuem isenção aí de rendimentos para os seus cotistas, tá? Então aqui, você vê que já desde outubro, né, o fundo vem distribuindo ali 60 centavos por cota, né, ele pagou quase que o ano todo 62 centavos, né, então nitidamente é um fundo que procura linearizar ali a distribuição. Aqui um pouco da divisão, né, você vê que se espera, né, que um fundo de fundos com gestor profissional ele possa, claro, vai depender das condições do mercado, mas que ele possa, de tempos em tempos, fazer ali um dinheiro com ganho de capital, né? Que não é o caso aqui, parece que não está acontecendo de forma que a gente gostaria aqui, né? Você vê que a parte de ganho de capital quase não aparece aqui e também não teve em dezembro, né? Você vê aqui, ó, dezembro, ganhos no mercado secundário, zero, né? Um fundo que não operou. Claro, o mercado em dezembro estava péssimo, né? Você teve um desempenho péssimo dos fundos imobiliários, então normal que dezembro não tenha operado, mas a gente vai ver que mesmo no início do ano ele não fez ali grandes movimentações, tá certo? Então você vê aqui, ó, no ano, a parte realmente de ganho de capital, ela é ínfima aqui, né? 0,21%. Então, assim, isso tá quase um fundo passivo, né? O gestor quase não está girando a carteira realmente, ou se está girando com prejuízo, né? Então, realmente, nesse aspecto, né, já é um aspecto aqui bastante negativo, né? A gestão está meio que dormindo aqui. Tá, e aqui agora, né, você vai ter acesso, né, à carteira quase que completa do gestor. Eu sugiro até que você dê uma pausa aí no vídeo, né, para ver com calma. Claro que a gente não vai ficar falando aqui um por um, mas ó, as maiores posições aqui, né? O Canip e o KNRC, então dois fundos de recebíveis aí, né? No momento de alta de inflação e alta de juros. Posições grandes também, 4,5 no BTLG, né? Um dos melhores fundos aí de logística do segmento. E talvez o melhor fundo também de renda urbana, o HGRU com 4,4. Enfim, o resto das posições aqui também. Maior posição aqui, né? De laje é o BRCR11 com 2,8, seguido pelo HGRE, né? Mas bem diversificado aqui dentro dos setores, tá? Um peso também em JSRE e 3,2 em caixa, né? Como a gente viu. O resto da carteira aqui, como vocês estão vendo, ele está bem diversificado, né? As maiores posições são fundos grandes, fundos líquidos, então nesse aspecto também é positivo aqui para a gestão, tá certo? E agora a gente vai ter uma visão mais detalhada aqui da carteira, né, por segmento. Individualmente, né, o recebível está com 49, mas você juntar todos os outros, né, juntar ali renda urbana, shopping, laje e logística, você vai superar ali 50% da carteira, tá certo? E ainda tem um CRI ali aleatório na carteira da Rede Dora que pagando, né, uma taxa de aquisição 5,09, não muito boa, né? Você vê, tem tesouro direto hoje
pagando ali 7,20, 7,30, enfim, esse CRI aqui, a marcação a mercado dele não deve estar sendo muito positiva, tá certo? Você vê aqui as negociações mensais do fundo, né? Você vê que o fundo, ele praticamente não negociou, né? Para um fundo que se propõe a ser ativo, a gestão literalmente não negociou. Teve poucas negociações aqui durante o ano, uma certa concentração aqui em outubro, por isso também se explica o baixo ganho de capital, tá certo? Aqui ele faz uma participação indireta, né, dos ativos, então se você pegar toda aquela lista que a gente viu ali da carteira, né, você estaria falando de todos os ativos que ele tem de logística, por exemplo, que o fundo teria indiretamente 165 imóveis de galpões logísticos, dão uma BL ali de pouco mais de 21 mil metros quadrados, tá? E aí, sucessivamente, é mais uma curiosidade, claro, né? Como todo FOF, ele de fato apresenta, sim, uma diversificação, tá? Agora a gente chega na parte das maiores concentrações por segmento, né? Você quer saber qual, dentre o segmento de logística, de corporativo, de shopping, que o gestor escolheu as maiores posições, a gente vai ver agora, né? Então, nitidamente aqui, no segmento de logística, né, as maiores posições é o BTLG e o XPLG, e aqui você tem o percentual total da carteira, né, que a gente já viu, o BTLG tinha 4,5 lá, e aqui ele faz o percentual só dos fundos que ele tem de logística, né, o resto vocês estão vendo aí, né, tem Bresco, Vilgo, HGLG, INLG, que a gente teve entrevista aqui com o gestor, enfim, responde ali mais de um quarto da carteira de fundos de logística BTLG. E aí bota também aqui a exposição por estado, que não seria tão relevante aqui. Enfim, fundo de recebíveis, né? Você tem já bastante, né, posição aqui, bem mais ativos. Os três principais aqui, o Canip e o KNCR, que a gente viu lá em cima, seguido ali pelo HGCR11, tá certo? Aqui ele também divide, né? Seria todos os títulos que estão dentro desses fundos imobiliários aqui, né? 39 ali sem garantia real, 61 com garantia real, e por indexador ele está predominantemente em PCA, que é a maioria, né, dos fundos de recebíveis, com mais 67, mais de 26 em CDI, 1,3 em GPM e 0,1 em pré-fixado, tá? No segmento de shoppings, tá certo? Muita gente gosta. São mais divididos também, né? Você tem posições ali no SPA F11, no VISC 11, no XPML, no HGBS, no GSFI 11, tá certo? Aqui a exposição por estado, né? Presença forte aqui no Rio de Janeiro, do segmento de shopping, tá certo? E agora na carteira de lajes corporativas, né? Como a gente já viu, o BRCR11, né, com mais de um quarto aqui, mas posição grande também no HGRE e no JSRE, os demais ativos da carteira aqui, exposição por estado, né, São Paulo, como sempre, predomina quando a gente fala em lajes corporativas e coloca também a ocupação aqui dos ativos por estado, tá? Como a maioria aqui é em São Paulo, né, você tem até uma ocupação curiosa aqui, menor do que o Rio de Janeiro, mas não significa que o mercado como um todo do Rio de Janeiro está melhor do que São Paulo de jeito nenhum, tá certo? E renda urbana aqui, a gente chegando no fim, com a maior posição disparada aqui é o HGRU, um outro fundo que também é bastante grande, bastante conhecido, né, o famoso Alzirão, o ALZR11, uma posição bem pequena na carteira, com apenas 0,5%, tá certo? Então, como a gente, né, aproveita, né, os FOFs aqui para falar de uma visão também mais macro, né, do mercado, eu queria compartilhar para vocês também como foi o fechamento, tá, de dezembro, como foi o fechamento de 2024, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês através de um estudo aqui, tá, feito pela XP Investimentos, né, pela XP Research. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Vou parar de compartilhar e em seguida compartilho novamente a tela com vocês aqui, ó. Vocês já estão vendo. Tá aqui as posições, né? E a performance, na verdade. Você vê que os fundos que mais caíram aqui em 2024 foram fundos de desenvolvimento, muito explicado pela alta de juros que a gente teve, né? Fora a alta que já está contratada, né? Você vê realmente que 2024 foi um ano bem desafiador. Office, né? Os escritórios corporativos
se lascando, né? Como sempre, já desde a pandemia, né, praticamente só notícia negativa, né? Salvo um ou outro fundo muito específico, tá? Essa barra em amarelo foi dezembro, né? Então, dezembro ali você ainda teve alguns segmentos se desempenhando razoavelmente bem, né? De renda imobiliária, renda urbana e o próprio Laje melhorou um pouquinho, mas no ano você vem, né? Performance bastante negativa, né? Os hedge funds que são uma versão, né, vamos dizer assim, mais sofisticada dos FOFs, caindo bastante também no ano, com -10. Você vê os próprios FOFs, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo, caindo, né, no geral ali -8,9, tá certo? Então, enfim, todas as classes aqui, né, caíram. Agro também caiu bastante. Até shopping, que vinha voando ali no início do ano, né? Tinha se desempenhado bastante também, devolveu bastante no final do ano, caindo -10%, tá? Então, você vê realmente que o mercado não está para brincadeira, tá certo? O mercado de fundo imobiliário está bastante desafiador. E agora, para a gente fechar como um bônus, né, para você que ficou aí até o final, eu trouxe uma rápida comparação aqui, tá? Dos ativos de FOFs, né, de outros concorrentes, para a gente ter uma ideia também, né, se é uma questão do gestor. A gente já viu que 2024 foi um ano bem parado para ele, né, então peguei aqui o que a gente está falando. Além disso, o CAFOF, né, que também teve vídeo aqui recente, né, o FOF da Quineia, e o HFOF, né, que é o Red Top FOF, lá o pessoal do antigo Credit Suisse, tá? Então tá aqui, deixa eu até aumentar aqui para visualizar melhor, deixa eu me diminuir. Pronto, tá aí na tela, né? Desde, né, aqui de 2019, que foi na criação do CAFOP, senão também a comparação fica estranha, apesar deles terem começado em anos diferentes. Então a gente vê que historicamente, né, você teve até o HFOF indo bem ali, mais ou menos até pouco mais de 2022, mas né, desde lá de 2023 para cá, teve o pior desempenho. O BPFF, que é o que a gente está falando, né? Ficando ali em segundo desde o seu início, ele rendeu ali 14,90, isso considerando os rendimentos reinvestidos, tá? E o HFOF, o HFOF, isso rendeu 19,30%, né? Então levando a melhor ali sobre essa comparação desses três FOFs desde 2019, né? Claro que a gente pode pegar outras janelas aqui, mas enfim, a gente já fica claro aqui, né, que realmente o CAFOF foi se desempenhando, né? Ele teve uma janela aqui um pouco mais desafiadora entre 2020 e 2022, mas depois aqui no final ele conseguiu fechar com uma rentabilidade com desempenho melhor do que os outros dois. E o BPFF, né, se desempenhou mal durante um tempo, e abaixo, né, de todos eles, e sempre teve ali realmente a performance, não é uma performance que empolga muito, tá? Mas não é uma recomendação esse vídeo, tá? Mais vale ali você observar, né, os movimentos do gestor, apesar desse fundo aqui da Brasil Plural, o gestor quase não ter se movimentado, mas você vê ali que ele está defendendo as posições, né, com Canip, com KNCR, então talvez ele não tenha visto também, tenha tido uma visão um pouco mais pessimista já do mercado, desde o início do ano, tá, pessoal? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like aí para dar uma moral pra gente. Valeu, grande abraço.